UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 9 e nessa aula nós vamos estudar sobre sequências de números reais, algumas definições e alguns exemplos. Se eu perguntar para você, o que você pensa quando você escuta a palavra sequência? Ou seja, o que é uma sequência? Pode ser uma sequência de qualquer coisa, de qualquer objeto. O que é uma sequência de um objeto? O que é uma sequência de coisas em geral? Por exemplo, se eu for ali no estacionamento, eu posso olhar para os carros e ver que existe uma sequência de carros estacionados. Se eu for na sala de aula, eu posso ver que existem uma sequência de carteiras. Se eu olhar a fatura do meu cartão de crédito, eu vou ver que tem uma sequência gigantesca de contas para pagar, Coisas da vida. Então, isso que é uma noção natural de sequência, É uma sequência de coisas, na qual você olha para a sequência e você sabe quem que é o primeiro elemento da sequência, quem que é o segundo elemento da sequência e assim sucessivamente, Se eu for olhar para os carros no estacionamento, eu vou ver que tem uma sequência de carros lá e tem o primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro e assim vai. Então, se nós formos imaginar sequências de números reais, seria mais ou menos coisas assim, Por exemplo, 1, 0, 3, 0, 5, uma sequência de números. Só que a grande diferença aqui para nós é que uma sequência de números reais, ela não vai ter um final em questão de quantidade de termos. Então, toda sequência de números reais, ela é infinita no sentido de quantidade de termos. Não necessariamente que isso daqui vá para o infinito. Por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, a sequência 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5. Um termo geral aqui, é dado por 1 sobre n. Então imagina, para onde será que está indo essa sequência aqui, Por exemplo, os termos da sequência, 1 sobre n. Se eu calcular o limite, quando isso vai para o infinito, quando n vai para o infinito, 1 sobre n vai para 0, Você já viu isso lá no cálculo. Então, essa reticências aqui, ela existe em toda a sequência, mas não significa que os termos da sequência, assim que nós vamos chamar, cada um desses elementos nós vamos chamar de termos da sequência, cada um deles não significa que eles vão para o infinito, tá? Isso depende da sequência, porque você pode ter sequências de tudo quanto é tipo. Então, outro exemplo aqui. Primeiro termo, -1, segundo termo, 1, terceiro termo, -1, 1 e assim por diante. Então perceba, se eu fazer o n para infinito, porque aqui, eu vou imaginar que n1, ou seja, o primeiro termo aqui, n1, segundo termo, n2, Terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Aqui o termo n, Depois termo n mais 1, Então eu posso imaginar que o n está indo para infinito. Conforme o n vai para infinito, então eu vou adquirindo novos termos da sequência. Então aqui, eu imagino que lá no infinito, os termos da sequência vão ter o limite, que seria o limite 0. Se eu imaginar aqui, o n indo para infinito e eu adquirindo os infinitos termos da sequência, aqui eu não tenho um limite, porque vai ficar sempre variando entre -1 e 1, -1 e 1, -1 e 1, e assim vai. Aqui, por exemplo, 0, 1, meio, 3/4, 5/8, 11 sobre 16avos. Veja, o numerador, ele é sempre menor do que o denominador, Então, numa noção talvez intuitiva, eu imagino que como o denominador é sempre maior que o numerador, então vai dar algo, tipo assim, se eu passar o limite com n indo para infinito, esse denominador vai sempre crescer muito e isso daria ir para 0 também, Então eu imagino que isso também iria para 0, tá? Estamos fazendo aqui uma análise muito superficial, Pode ser que não seja isso daqui. Depende da matemática, Depende das definições. Como que eu consigo trabalhar matematicamente com esse tipo de objeto matemático, Que são as sequências de números reais, tá certo? Então isso aqui são apenas exemplos. Então, nós falamos um pouco aqui sobre até uma noção de limite, Ou seja, limite do termo da sequência, Então, limite no geral, a noção de limite tem um papel central no estudo da análise matemática, pois todos os termos e resultados importantes se referem a limites direto ou indiretamente. Então, tudo quanto é coisa aqui que nós estudamos na análise se refere diretamente ou indiretamente a limites, tá certo? Por isso que a noção de limite ela é extremamente importante. Então, é claro, mais para frente nós vamos ter o intuito de estudar sempre o quê? O limite da sequência, ou seja, será que os termos da sequência têm um limite? Será que sempre vai com limite? Será que não vai? Quais são as condições para que a sequência tenha um limite? Quais são as condições para que a sequência não tenha limite? E essas coisas assim. Então vamos definir matematicamente o que é uma sequência. Então, uma sequência de números reais é inicialmente uma função. Talvez eu já tenha falado em outras disciplinas que tudo
na vida, tudo em matemática é uma função. É sempre uma função que associa elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto. Tudo pode ser escrito como uma função. E aqui não é diferente. Então, uma sequência de números reais é uma função, e você sabe que toda função tem um domínio e um contradomínio. Então, o domínio dessa função será sempre o conjunto dos números naturais, e o contradomínio será sempre o conjunto dos números reais. Então, é isso daqui, ó. Uma sequência é uma função dessa maneira. Que a cada número natural eu associo um número real. Então, por exemplo, para n igual a 1, ó, para n igual a 1, a função x aplicado no número natural 1, eu posso identificar como sendo x1, ou seja, o primeiro termo da sequência, né, ó. E assim sucessivamente. Então, a sequência, ela é uma função. O valor x aplicado no n será representado por assim, ó, xn, nós vamos só chamar de xn, e ele é chamado de termo de ordem n da sequência, ou enésimo termo da sequência. Então, ó, esse cara aqui é o enésimo termo da sequência. E nós representamos a sequência dessa maneira aqui, ó. É sempre parênteses, aí vem o primeiro termo, vírgula, segundo termo, vírgula, assim sucessivamente. Se eu tiver explícito o termo de ordem n, posso colocar lá na frente, depois vírgula, reticências e fecho parênteses. Então, sempre representamos uma sequência dessa maneira aqui. Ou dessa maneira aqui também, se você quiser simplificar, né, ó. Então, simplificando essas duas notações, e você tem explícito o enésimo termo, então você poderia escrever assim, né, ó. X índice n, ó, com n natural, é o enésimo termo, né? Porque aí você, tendo explícito o enésimo termo, você define quem são todos os termos da sequência. Lembra que lá no começo nós tínhamos a sequência 1 sobre n? Então aqui você consegue definir toda a sequência através do enésimo termo. Quando você conhece o enésimo termo, você pode escrever assim, ou simplesmente assim também, ó, xn, né, que é o enésimo termo, tá vendo, ó? Você pode escrever xn assim também. Aliás, assim, né, ó. Então tanto faz. O importante é que é o seguinte, você tem que obedecer isso daqui, ó. Se você for escrever literalmente assim, é parênteses, tá? Sempre utiliza parênteses. Porque, ó, qual que é a diferença entre escrever dessa maneira aqui entre parênteses e você colocar chaves aqui, ó. x1, x2, xn. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui é a sequência, porque foi definida dessa maneira. E isso daqui, ó, é a imagem da função x. A imagem, então, isso aqui seria a função x aplicado em todo o seu domínio, né, ó. Então seria a imagem, tá vendo? É a imagem da função x. Tá certo? Então, tome cuidado. Para expressar a sequência, é sempre com parênteses que você coloca aqui. Talvez uma outra pergunta que você possa estar se fazendo, né, é o seguinte: por que raios estão chamando a função de x, né? Porque, poxa, a gente já está tão acostumado de chamar x como sendo uma variável, né, um número real, uma constante. Por que agora é x, né? Então, a literatura sempre coloca x e a gente tem que tomar cuidado, porque aqui no estudo de sequências, o x, né, o x é a sequência, é a função. Tá? Porque a gente está acostumado com o quê? Função f, função g, função h e assim por diante, né? Agora, aqui em sequências, vamos tomar cuidado. X, ele é sempre a função, né? Aí o xn, ele é o enésimo termo da sequência, o xn. Então vamos tomar cuidado. Eu imagino do porquê que foi convencionado esse tipo de notação, pelo seguinte, ó. Como o contradomínio da função sequência x é o conjunto dos números reais, então quando você calcula o x1, que é o primeiro termo, x2, segundo termo, ó, aqui agora sim eu tenho números reais. E toda vez que eu trabalho com números reais, constantes reais, eu sempre utilizo x, tá vendo? Então aqui sim faz sentido eu colocar a notação x, tá? É por causa disso que a função sequência, ela tem o nome de x, tá? Aí você aplica x1, x2, x3 e assim você vai obtendo termos do contradomínio. Observação, que é o que a gente acabou de falar, ó. Então não se deve confundir a sequência x, né, a função x, com o conjunto dos seus termos, ou seja, a sua imagem. Então, olha só, a imagem da função x é esse conjunto aqui, tá vendo? Então, ó, x aplicado em todo o seu domínio é o conjunto imagem, é sempre assim. Então aí você denota o conjunto imagem entre chaves aqui. Isso daqui é a imagem da função x. Quem que é agora a sequência xn? Então, a sequência xn eu poderia escrever assim, ó. Sequência igual... Aí eu abro parênteses. Parênteses x1, x2, x3, né? Vírgula, vírgula, reticências, xn, vírgula, reticências e fecho com o parênteses. Então, isso daqui é a sequência
e isso daqui é o conjunto imagem da sequência, tá? Não vamos confundir esses dois objetos aí. Bom, aí você imagina, né? Ó, então o conjunto imagem é um conjunto, né? Um conjunto qualquer aí. Esse conjunto pode ser finito, inclusive, né? Então, por exemplo, lembra lá da sequência da primeira página, né? Ó, menos 1, 1, menos 1, 1, e assim vai, sucessivamente, né? Então, ó, quem que é o conjunto imagem dessa sequência xn aqui, ó? Então, agora, quem que é a função x aplicado em todos os naturais, né? São os elementos da sequência. Quais são todos os elementos da sequência? Todos os termos. Eu só tenho dois, ó, só tenho menos 1 e 1. Então, o conjunto imagem aqui é um conjunto finito, que só tem os elementos menos 1 e 1. Eu vou fazer aqui. Conjunto imagem, então, ó, ele só tem dois elementos, ó, menos 1 e 1. Então, por isso que a gente não deve confundir o conjunto imagem com a sequência x. E perceba, né, ó, o conjunto imagem ele vai ser um conjunto finito se a sequência não for injetiva. Porque se ela for injetiva, concorda que o que a função injetora faz? Ela leva dois elementos diferentes do domínio em dois elementos diferentes do contradomínio. Quem que é o domínio? O domínio é o conjunto de todos os números naturais. Aqui tem infinitos números diferentes, né? 1, 2, 3 e assim vai. Então, para cada dois números diferentes aqui, eu levaria em dois números diferentes aqui, ó. Aí eu teria um conjunto infinito. Então vamos ver essa definição, ó. Quando a sequência, eu vou chamar de x, ó, de n em R for injetiva, ou seja, né, quando a cada dois elementos diferentes do domínio eu levo em dois elementos diferentes do contradomínio, olha só. Então x é uma sequência de termos chamados 2 a 2 distintos, né? Então você tem termos e números no conjunto imagem 2 a 2 distintos. Logo, o conjunto imagem dessa função seria um conjunto infinito. Né? Por que a gente está analisando isso? Porque a gente quer saber quando que os conjuntos são finitos ou infinitos. Por isso que a gente tem uma aula só sobre isso. Então, ó, por que a gente pode mudar a notação aqui? Ó? Porque notação é livre, né? Você pode chamar do que você quiser. Então aqui, ó, se eu tivesse chamado a sequência de A, então aqui eu poderia ter mudado, né? Ó, A, N, né? Diferente de AM, né? Se N for diferente de M e assim vai, né? Então, se a sequência A, os termos é AN, AM e tudo mais. Se a sequência X, termos XM, XN e assim por diante, tá certo? Definição. Dizemos que uma sequência XN, ela é limitada superiormente quando existe um número real B, tal que esse número real B é maior ou igual que todos os termos da sequência. É claro que aqui, ó, você pode já fazer a ligação com a questão dos conjuntos, né? Com conjuntos limitados que a gente já estudou. Então, você pode fazer essa referência aqui, ó, com a questão do conjunto limitado, né? Por exemplo, quem que é a imagem da função x, né? Então, perceba que o número real b, ó, ele tem que ser maior ou igual que todos os elementos da sequência. Mas todos os elementos da sequência estão na imagem. Então, teria que ser um número real b que é maior ou igual que todos os elementos do conjunto imagem. Tá certo? Aí esse conjunto seria um conjunto limitado. Então, ó, limitado superiormente quando existe um número real b que é maior ou igual que todos os elementos da sequência. Então, se ele é um número real maior ou igual que todos os elementos da sequência, ó, então todos os elementos da sequência concorda que eles podem vir de menos infinito, mas eles não podem ultrapassar b, porque b é um limite superior para os termos da sequência. Então, todos os termos da sequência estão nesse intervalo aqui, estão contidos aqui dentro. O conjunto imagem está contido aqui dentro. Então, todos os termos da sequência pertencem a esse conjunto aqui. Tá vendo? Por isso que a gente também estudou noção sobre intervalos. Sequência limitada inferiormente, aquela mesma questão que a gente já está acostumado. Para ser limitado inferiormente, tem que existir um número real A, de maneira que o número real A ele é menor ou igual que todos os termos da sequência. Logo, todos os termos da sequência eles pertencem a esse conjunto aqui, ó. Limitado à esquerda por A e superiormente, por enquanto, eu não estou estudando. Então, todos os termos da sequência estariam nesse intervalo aqui. Limitada, consequentemente, se ela é limitada, então ela tem que ser limitada superiormente e inferiormente. Ou seja, devem existir dois números reais A e B, de maneira que todos os termos da sequência estão no intervalo fechado AB. E ela é ilimitada quando ela não é limitada. Por exemplo, ó, vamos criar aqui uma sequência que não é limitada. Tá? Ou seja, ela é ilimitada e ilimitada dos dois lados. Por exemplo, ó, vamos montar uma sequência aqui, ó, por partes, tá? Então vai ser uma sequência xn. E eu vou repartir ela entre 2. Os termos de ordem par, ó, se n par, vai ser n.
E quando n é ímpar, será menos n. Tá? Então perceba, ó, você tem infinitos números pares, né? Então se tem infinitos números pares, o n vai para mais infinito. Você tem infinitos números ímpares. Se você tem infinitos números ímpares, então menos n vai para menos infinito. Então essa sequência aqui é uma sequência ilimitada dos dois lados. Tá? Então aqui também tudo pode acontecer. Observação. Todo intervalo AB, ó, ele está contido no intervalo centrado na origem, tá? Centrado em zero. Um intervalo mais ou menos assim, ó. Menos C a C fechado, com C maior do que zero, né? Todo intervalo AB está contido em algum intervalo dessa maneira aqui, ó. Por quê? Basta você fazer o seguinte, você pega o C como sendo o máximo entre o módulo de A e o módulo de B aqui, ó, né? Que são os dois limitantes aqui. Por exemplo, ó, vamos pegar o intervalo menos 2 até 1, né? Esse intervalo aqui, ó, ele deve estar contido em algum intervalo centrado na origem, assim, ó, de menos C até C, né? Quem que tem que ser o C, ó? Como está escrito aqui, ó. Ele tem que ser o máximo, né? Entre módulo de menos 2 e módulo de 1. Então, quem que é o C? Quem que é o máximo aqui? É o módulo de menos 2, que é 2, né? Então, na verdade, esse intervalo centrado na origem é o intervalo de menos 2 até 2, tá vendo? Claro, né? Ó, o intervalo fechado de menos 2 até 1 está contido no intervalo fechado de menos 2 até 2, tá? Então, é só fazer essa brincadeira. Por que a gente está definindo isso? Porque é o seguinte, que depois a gente vai ter que definir, aliás, está definida logo aqui, ó. Exatamente por isso que a gente vê isso daqui, ó, para poder definir que uma sequência ela é limitada, ó. Então, assim, uma sequência ela é limitada, C e somente C, ó, existe um número real C, ele tem que ser um número positivo e diferente de zero, né? Tal que, ó, o módulo de todos os termos da sequência é menor ou igual que C. Então, dessa maneira, a gente consegue definir que uma sequência ela é limitada. E de fato, assim, é a melhor forma de definir que uma sequência é limitada. Porque perceba, ó, lembra que a gente estudou módulo? Então, como que abre isso daqui, ó? Como que abre esse módulo, né? Módulo de xn menor ou igual que c, como que é? Significa que todos os termos xn estão entre menos c e c, né? Aí, ó, é assim que abre o módulo, tá vendo? E isso para todo n natural, né? Sempre é para todo n, tá? Então, ó, se para todo n os termos xn estão entre menos c e c, então a sequência é limitada. Então basta dizer que a sequência é limitada quando o módulo de todos os seus termos é menor ou igual que uma constante, tá? Positiva e não nula. Então, ó, uma sequência xn, ela é uma sequência limitada, C e só C, o módulo dessa mesma sequência é uma sequência limitada, tá? Por causa disso daqui, dessa definição anterior. Ok? Subsequência, ó, da mesma forma que você tem uma sequência, você pode olhar só para um pedaço dela, né? Se você olha só para um pedaço de uma sequência, então você está olhando para uma subsequência. Então, ó, uma subsequência da sequência x, ó, sequência inteira x, é na verdade a restrição da função da sequência grandona a um subconjunto infinito n', tá? Contido em n, né? Então, por exemplo, ó, aqui é a sequência grande, né? Você quer olhar uma subsequência dessa sequência grande aqui. Então, eu poderia montar uma sequência x', sendo uma subsequência, que ela vai sair agora dos naturais pares e chegar nos reais, né? Porque perceba, os naturais pares, né, estou definindo dessa maneira, os naturais pares, ele é um subconjunto dos naturais, né? Então, eu estaria pegando termos da sequência grande só com índices pares, e aí eu tenho uma subsequência, né? Então, você pode fazer isso do jeito que você precisar, né? Pode pegar só os termos ímpares, pode pegar o primeiro termo, depois o 10º, depois o 20º e assim vai, tá? Você pode criar subsequências infinitas, né? Do jeito que você achar melhor ou do jeito que você precisar, tá? Então, isso que é uma subsequência, tá? É claro que aqui nós estamos com a definição formal de uma subsequência, né? Então, a sequência grande e a subsequência uma x', de maneira que o n agora está em n', né? Ó, esse n' é um subconjunto de n, e assim vai, tá? Observação, lembremos que um conjunto n', ó, contido em n, ele é infinito, C e só C ele é ilimitado, né? Isto é, para todo m pertencente aos naturais, existe um n lá em n', ó, de maneira que o n é maior do que m, e aí ele acaba sendo um subconjunto dos naturais ilimitado, porque, perceba, para você montar uma função aqui, ó, esse
conjunto domínio precisa ser um conjunto infinito. Ele não pode ser um conjunto finito. Então, nesse caso, dizemos que n' contém todos os números naturais arbitrariamente grandes, porque ele é um subconjunto infinito dos naturais. Em particular, se existe um n0 natural, tal que n maior do que n0 para todo n no subconjunto, então se você fazer o conjunto dos naturais menos o conjunto dos subconjunto n', ele acaba sendo finito, tá? Porque o que vai acontecer? Com essa condição aqui, esse conjunto n', ele vai acabar tendo todos os números naturais grandes. Se ele tem todos os números naturais grandes, aqui está até escrito, dizemos que nesse caso o n' contém todos os números naturais suficientemente grandes, né? Aí você tem que esse conjunto aqui é um conjunto finito, né? Que é a diferença entre os naturais e o n'. Então, tudo depende. O que você tem que garantir é que o conjunto n', para você conseguir construir uma subsequência, ele tem que ser um conjunto infinito. Observação, toda subsequência de uma sequência limitada, ela é limitada também, concorda? Então, imagina, tá? Não vamos nem escrever aqui, vamos só imaginar. Imagina que você tem uma sequência limitada, né? Se a sequência é limitada, então existe um número real que é maior ou igual que todos os termos da sequência. Se existe um número real que é maior do que todos os termos da sequência, e você pega só uma subsequência, é claro que então essa subsequência ela é só uma parte da sequência maior, então ela também vai ser limitada. Então, uma observação. Outra definição. Agora vamos para sequências com algumas outras características. Então, uma sequência xn ela é chamada de crescente. Só um parênteses aqui, Perceba que você não deve se esquecer que uma sequência é uma função, tá? Então, todo o estudo que você faz de sequência, na verdade, é um estudo de funções. Então, você pode analisar se essa sequência ela é crescente, decrescente, não crescente, né? Por quê? Porque a sequência é uma função. Então, você pode e você consegue analisar quanto que uma função é crescente, decrescente, assim sucessivamente, tá? Então, definição de sequência crescente. Uma sequência xn ela é crescente quando cada termo da sequência é maior do que o termo anterior, né? Então está escrito aqui, cada termo da sequência é maior do que o termo anterior. Se acontecer que cada termo da sequência é maior ou igual que o termo anterior, então o que acontece com a sequência? Os seus termos ou eles crescem ou se mantêm constante, ou crescem ou se mantêm constante, né? Então tudo que essa sequência faz, ela é não decrescer. Se ela só cresce, fica constante, cresce, fica constante, cresce, fica constante, tudo que ela faz é não crescer. Então, quando cada termo da sequência é estritamente maior que o termo anterior, então a sequência é crescente. Quando cada termo da sequência é maior ou igual que o termo anterior, então a sequência ela é não decrescente, porque tudo que ela faz é não decrescer. Uma sequência xn, ela é decrescente agora quando cada termo da sequência é menor do que o termo anterior. E aí, se cada termo da sequência ela é menor ou igual que o termo anterior, então o que ela faz? Ela decresce, fica constante, decresce, fica constante. Então, tudo que essa sequência está fazendo é ser não crescente, concorda? Porque ela decresce, fica constante, decresce, fica constante. Então, tudo que ela faz é não decrescer. Então, quando cada termo da sequência é estritamente menor que o termo anterior, ela é decrescente. Quando cada termo da sequência ela é menor ou igual que o termo anterior, então ela é não crescente. Todas essas sequências aqui, crescente, não decrescente, decrescente e não crescente, elas são chamadas de sequências monótonas. Sequências monótonas. E o nome também é intuitivo, né? O que significa ser monótono? Significa ter o mesmo comportamento, né? Uma mesma característica. Acontecer a mesma coisa direto, né? O que é uma vida monótona, né? Aquele fulano a vida dele é muito monótona, ou seja, todo dia da vida dele ele faz a mesma coisa, né? Mais ou menos isso. Então aqui, na sequência, é a mesma coisa, Todo dia da sequência aqui crescente, ela é crescente. Todo dia da função decrescente, ela é decrescente. Então, essas sequências são sequências monótonas. Você conhece exatamente o comportamento delas. Duas notas aqui, Uma sequência crescente ou não decrescente, ela é sempre limitada inferiormente, concorda? Porque, a sequência ela é crescente, né? Então, concorda que o seu primeiro termo, ele é o maior termo da sequência? Aliás, ele é o menor termo da sequência, por isso que ela é limitada inferiormente? Porque a sequência é crescente. Então, cada termo da sequência é maior do que o anterior. Então, o primeiro termo dessa sequência é o menor de todos. Então, toda sequência crescente, ela é limitada inferiormente. Consequentemente, uma sequência decrescente, ela é limitada superiormente pelo seu primeiro termo. Porque ela decresce, sempre decresce. Se ela sempre decresce, o primeiro termo dela é o maior de todos. Tá? Eu quero que vocês criem exemplos para todos esses tipos de sequências, tá? Cria as sequências literalmente, sequências numéricas, né? Porque o que é uma sequência? É uma função x que sai do conjunto dos naturais e chega nos reais. Então, eu quero que você crie sequências para
todos esses exemplos aqui. Uma sequência monótona, ela é limitada, se e somente se ela possui uma subsequência limitada. Uma observação, ó. Mas perceba que a sequência ela precisa ser monótona, né? Então, uma sequência monótona, ela é limitada, se e somente se ela possui uma subsequência limitada também. E por que que essa observação acaba sendo importante, tá? Porque às vezes você olha para uma sequência monótona e você não consegue identificar que ela é uma sequência limitada, mas você consegue extrair dela uma subsequência. E aí essa subsequência fica melhor para você analisar. Aí você vê que essa subsequência é limitada, consequentemente, ó, porque isso daqui é um teorema se e somente se, tá vendo? Ó, se e somente se. Então, analisando que a subsequência é limitada, então a sequência também vai ser limitada. Mas lembrando, né, ó, a sequência, ela precisa ser monótona, tá certo? Agora vamos ver alguns exemplos, ó, de todo essa teoria que a gente acabou de ver, ó. Pega a sequência xn igual a 1 para todo n. Xn igual a 1 para todo n. Como que a gente escreve a sequência, ó? Xn, né, ó. Xn é igual, abre o parênteses. Quem que é o primeiro termo, x1? É 1. Porque, ó, a sequência, ela é 1 para todo n. Então, o primeiro termo é 1, segundo termo é 1, terceiro termo é 1, o enésimo termo é 1, e assim sucessivamente. Então, é a sequência, olha só, é uma sequência constante, né? Então, essa sequência aqui é uma sequência constante. Se ela é constante, ó, o que, que a gente pode analisar mais dela, da teoria que a gente estudou? Ó? Então, ela é limitada, porque ela é limitada inferiormente e superiormente, né? E ela é uma sequência não decrescente e não crescente, porque ela é constante. Tá? Então, tá vendo? Tudo que a gente estudou aqui, a gente consegue olhar para uma sequência e analisar todos esses adjetivos dela. Próxima sequência, ó, xn igual a n para todo n. Então, vamos escrever quem que é essa sequência aqui, ó. Então, é a sequência xn igual, abre o parênteses, n igual a 1, eu tenho que o primeiro termo é 1. Para n igual a 2, eu tenho que o segundo termo é 2. Para n igual a 3, eu tenho que o terceiro termo é 3, e assim vai. Quem que é o enésimo termo? O enésimo termo é exatamente igual a n, está escrito aqui, e assim sucessivamente. Então, olha que interessante, ó. Todos os termos dessa sequência aqui, ó, compõe o conjunto dos números naturais. Como que você não confunde isso, né? Com sendo isso daqui o conjunto dos números naturais? Porque isso aqui não é o conjunto dos números naturais. Isso aqui é a sequência xn, na qual cada termo da sua sequência compõe o conjunto dos números naturais. Então, ó, não deve se confundir a sequência com o conjunto dos seus termos, né? Que é esse aqui, ó. É a imagem dela. Agora sim, isso daqui é o conjunto dos números naturais. Porque quem que é esse cara aqui, ó? 1, 2, 3, e assim vai, né? Ó. N. Fechou, tá vendo? Essa sequência, ó, é uma sequência crescente, ela é limitada apenas inferiormente, né, pelo 1, e ela não é limitada superiormente, tá? Outro exemplo, ó, uma sequência definida por partes, ó. Xn é igual a 0 para todo n par, e xn é igual a 1 para todo n ímpar. Então, como que a gente pode escrever essa sequência? Xn é igual, abre parênteses, 1. Índice 1 é ímpar. Se é ímpar, vale 1. Termo 2, para n2 é par. Para n par, o termo da sequência é 0. 3 é ímpar. Para termos ímpares, o valor do termo aqui é 1. E assim sucessivamente, ó. Né? Então é 1, 0, 1, 0, 1, 0 e assim vai. Perceba que aqui eu não consigo escrever quem é o enésimo termo da sequência. Tá? Então, isso pode acontecer. Você não consegue extrair o enésimo termo da sequência. Porque nesse caso a sequência ela foi definida por partes, né? Você também pode escrever, eu errei aqui a anotação, né? Então, aqui eu deveria colocar parênteses, né? Então, a gente também pode definir os termos dessa sequência, ó, por fórmulas também aqui, ó. Então, xn vai valer 1 mais menos 1 elevado a n sobre 2, ou vai ser seno ao quadrado de nπ sobre 2. Você também consegue adquirir, né? Porque, ó, o que dá o seno ao quadrado de nπ sobre 2? Ó, se n for 1, vai dar π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né? Então, ó, aqui tem um π sobre 2, né? Às vezes vai cair aqui, né? Ó, porque você vai dar voltas, né? Ó, aqui seria menos 1, né? O seno. Só que aí, ó, ele está ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, né? Então você sempre vai ter o 1 aqui, ó. Outro exemplo. Xn é igual a 1 sobre n para todo n. Então, vamos escrever a sequência. Xn é igual... Quem que é o primeiro termo? Para n valendo 1, é 1 sobre 1 que é 1. Para n valendo 2, está escrito aqui, ó. Para n valendo 2, 1 sobre 2. Para n valendo 3, 1 sobre 3. O enésimo termo, 1 sobre n. E assim sucessivamente, né? Então, essa sequência aqui, ó, é uma sequência
decrescente, né? Porque cada termo da sequência é menor do que o termo anterior, né? Tá vendo que vai decaindo, né? Ó? Porque o denominador vai subindo, ó. Ele vai crescendo. Se ele vai crescendo, o quociente inteiro vai decaindo. E esse cara vai para onde algum dia? Vai para zero. E qual dia que é esse? Quando você calcula o limite para n indo para infinito. Então, ó, já imaginando aqui, tentando calcular um limite dessa sequência, né? Ó, para onde será que vai os termos dessa sequência? Será que tem como analisar isso? Tem. Então, vou analisar o limite quando n vai para infinito dos termos dessa sequência. Então, seria mais ou menos assim, ó. Limite com n indo para infinito do termo geral da sequência, que é 1 sobre n. Tá? Você já viu lá no cálculo que isso vai para onde? Isso vai para zero. Tá? Então, ó, no limite, isso aqui dá zero. Outro exemplo, ó, seja x, essa sequência aqui, ó, onde o xn, ele é definido dessa maneira aqui, ó, uma maneira bem estranha, tá vendo, ó? N que multiplica 1 mais menos 1 elevado a n mais 1, tudo sobre 2, tá? Então, ó, xn é igual a 0 para n par e xn é igual a n para n ímpar, tá? Então, acaba aqui sendo uma sequência definida por partes também, ó. Então, para termos ímpares, ó, eu tenho um tipo de valor e para n par eu tenho outro tipo de valor. Então, olha a sequência que dá, né? Começa a desenvolver isso daqui, ó. Então dá 1, 0, 3, 0, 5, 0 e assim vai, né? Então essa sequência, ó, é uma sequência que, tá vendo, ó? Ela tem uma subsequência limitada, ó, né? Que é uma subsequência constante 0, 0, 0, 0. Mas ela não é uma sequência limitada. Por quê? Porque ela não é monótona, né? Lembra daquela observação que a gente viu? Uma sequência monótona, ela é limitada, C e somente C, ela possui uma subsequência limitada. Aqui, essa sequência, ela tem uma subsequência limitada, mas ela não é uma sequência monótona, então não dá para garantir nada em relação a isso sobre ela. Então ela é uma sequência que ela é ilimitada, porque perceba aqui está indo para infinito, né? Ó, 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai. Mas ela é limitada inferiormente pelo seu menor valor, ó. O menor valor aqui é zero, tá? De todos os termos, o menor valor é zero. Tá? Ela não é monótona e tal, né? Então tá vendo? A gente pode fazer todos esses estudos sobre as sequências. Outro exemplo. Exemplo das potências de um número real, ó. Então, seja A um número real e consideremos a sequência xn igual a elevado a n para todo n, né? Então, são as potências naturais de um número real qualquer. Agora, como esse A pode ser um número real qualquer, a gente pode analisar o comportamento dessa função, as características dela, dependendo de onde que está o A, porque o A pode estar em qualquer lugar da reta real. Então, por exemplo, ó, se A é 0 ou se A é 1, então, quando A é 0, é a sequência constante igual a 0, né? Porque, ó, 0 elevado a qualquer número natural é 0. Né? Então daria a sequência constante igual a 0. Se A for 1, 1 elevado a qualquer número natural é 1. Então seria a sequência constante igual a 1. Então beleza, são dois casos aí que não vira muita coisa. Se o A estiver entre 0 e 1, ó, então o que acontece? Se A estiver entre 0 e 1, o A deve ser mais ou menos assim, tá vendo? Ó, tem esse comportamento, né? Ó, o numerador e o denominador. O denominador é sempre maior do que o numerador, né? Então, nesse caso, o A está entre 0 e 1. Então, se A está entre 0 e 1, essa sequência ela é decrescente limitada. Porque, ó, se é mais ou menos esse comportamento, é isso daqui elevado a n, né? Como que você resolve isso daqui, ó? É 1 elevado a n, que é o próprio 1, né? Sobre n elevado a n, ó. N elevado a n, isso vai para infinito, né? Ó. Então, uma constante dividido por uma coisa que vai para infinito, isso vai para 0. Então é uma sequência decrescente. Todos os termos decrescem, né? E ela é limitada também, né? Porque quem que é o maior termo dela? O maior termo dela é, no caso dessa daqui, né? Ó, o maior termo dela é 1 e o menor é 0, tá? Mas é claro que nós estamos estudando para um A qualquer nesse intervalo aqui. Se o A estiver agora entre menos 1 e 0, então primeiro foi isso aqui, né? Ó, aqui tem um 0, aqui tem um 1, analisamos quando o A está aqui. Aqui tem um menos 1. Agora vamos analisar quando o A está aqui, ó. Que já a gente analisou, né? Quando o A é 0 e quando o A é 1, né? Então, quando o A agora está entre menos 1 e 0, a sequência ela não é monótona. Porque perceba, ó, vai ser A elevado a n. O n às vezes é par e às vezes é ímpar. Quando o n é par, mesmo sendo um número negativo, vai ser positivo. Quando o n for ímpar, como ele é um número negativo, ele vai dar negativo. Então, é uma sequência que fica tendo termos positivos e negativos, alternadamente. Mas ela continua sendo uma sequência limitada, tá? Porque, ó, se você pegar o módulo de A elevado a n, é igual ao módulo de A elevado a n, e o módulo de A elevado a n, ó, significa que o módulo de A está entre 0 e 1, porque A está entre menos 1 e 0. Então, pega um número negativo qualquer que está entre menos 1 e 0 e aplica o módulo dele. Para onde que ele vai? Ele vai para cá,
tá? E aqui a gente já estudou, que é o caso aqui. Agora falta ver se quando A é menos 1, né? Ó. Se A é menos 1, então a sequência fica assim, né? Ó, menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante, né? Porque A é menos 1, quando N é ímpar, dá menos 1. Quando N é par, vai dar 1. É uma sequência limitada, mas ela não é monótona, porque fica alternando entre menos 1 e 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. Se A é maior do que 1, o que vai acontecer? Ó? Se A é maior do que 1, então a sequência agora ela é monótona, crescente e ilimitada superiormente, né? Porque pensa, um número real maior do que 1 e você vai calcular todas as potências desse número. Né? Então, essa sequência ela vai sempre crescer. E ela vai sempre crescer e ela vai explodir para infinito, provavelmente. Então, ela é ilimitada superiormente, ela é monótona crescente. Outro exemplo. Dado A um número natural agora, ó, natural, tá errado aqui, ó. Aqui é uma real. Então, aqui tá errado, ó. Aqui é para ser conjunto dos números reais. Não faz sentido, né? A, um número natural entre 0 e 1. Quem que é o número natural que está entre 0 e 1? Não existe, né? Então, aqui é um A real. Tá? Continuando a brincadeira lá. Então, ó, perceba como que agora vai ser construída uma sequência xn. Ó. Cada termo da sequência vai ser uma soma, ó, uma soma das potências de A. Ó. Então, vai ser 1 mais A ao quadrado até A elevado a N. Então, quem que seria o x1? x1 seria A elevado a 1, né? Até A elevado a 1. Aqui seria A elevado a 0, né? Então, seria 1 mais A elevado a 1. Quem que é o x2? Seria 1 mais A elevado a 1 mais A ao quadrado. Quem que é o x3? 1 mais A elevado a 1 mais A ao quadrado mais A ao cubo. Tá? E assim sucessivamente. Então perceba que cada termo da sequência aqui, ó, eu preciso calcular ele. Ó, né? Ele é uma soma dessas coisas de A aqui, ó, dessas potências de A. Tá? E aí, ó, se você já viu isso daqui alguma vez na sua vida, você sabe que você pode escrever, ó, essa soma, 1 mais A ao quadrado até A elevado a N, dessa maneira, ó. 1 menos A elevado a N mais 1, dividido por 1 menos A, tá? Como que você consegue chegar nessas contas aqui, ó? Pega o valor xn aqui, ó, e multiplica por A, ó. Então, você vai fazer A vezes xn, ó. Então, A vezes 1 dá A, mais A vezes A vai dar A ao quadrado, mais sucessivamente. A vezes a n vai ser A elevado a n mais 1, né? Elevado a n mais 1. Aí agora você faz xn menos a xn, tá? Você vai resolver essa conta aqui, ó. E aí vai dar esse resultado, tá? Termina as contas aqui depois. Então, ó, essa sequência aqui, ó, ela é uma sequência crescente. Você consegue fazer as contas aqui, ó. Xn mais 1, você consegue ver, ó, por essa expressão aqui, ó, que vai dar o xn mais A elevado a n mais 1. E isso é maior do que o xn para todo n. Ela é limitada, porque, ó, todo o termo xn está entre 1 e entre 1 mais 1 menos A. Todo o termo xn da sequência está entre isso daqui. Então ela é limitada. Em particular, ó, se você tiver que A igual a meio, olha as contas que você consegue fazer, ó. 1 mais meio e tal, mais até 1 sobre 2 elevado a n. Aí você utiliza essas contas aqui, você faz essas contas aqui, tá? Você consegue perceber, ó, se o n vai para infinito aqui, ó, então você tem isso daqui e isso daqui dá 2, tá? Então, imagina, se o A for igual a meio, então essa sequência aqui, ó, ela tem um limite, ela vai para 2. Só adiantando que na próxima aula nós vamos estudar sobre limite de sequências, tá? Próximo exemplo é um exemplo que aparece muito também nas literaturas, ó. Você monta cada termo da sequência dessa maneira aqui, ó. Perceba que a gente já mudou a notação, né, de x para A, tá? Você pode ficar à vontade, porque cada literatura pode trazer um tipo de notação diferente. Então, a n vai ser, ó, 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais, e o termo geral aqui do a elevado a n é 1 sobre n fatorial. Então, perceba que para cada termo a n da sequência, você precisa calcular ele. E aí, ó, essa sequência, estude ela com mais calma, ela é crescente e ela é limitada, tá? Então aqui está a prova do que é, porque ela é limitada. Então perceba, se ela é limitada por 3 aqui, ó, provavelmente, se você fazer o limite de AN com N indo para infinito, né, ó, com N indo para infinito, isso aqui vai dar 3, tá? Estude depois isso daqui, ok? Então, essa aula foi sobre sequências de números reais, tá? Algumas características que a gente pode estudar sobre
sequências, porque você viu que uma sequência ela é definida por uma função, né? Então é uma função que define a sequência. Então você tem sequências monótonas, que são crescente, decrescente e tudo mais. Como termos da sequência, elas compõem números reais, né? Então são todos números que compõem a imagem da sequência. Então você pode analisar se a imagem da sequência é um conjunto limitado, se não é um conjunto limitado, e assim a sequência, consequentemente, vai ser limitada ou ilimitada. Então, não se esqueça de estudar o material de apoio, porque lá tem mais um pouco de conteúdo, tem mais exemplos e alguns exercícios também para poder treinar tudo isso daí, tá certo? Até a próxima aula.